Glória a Deus. Bom, domingo passado nós fizemos o culto e eu falei um pouco aqui sobre dois personagens bíblicos. O nome deles é Balaque e Balaão. Quem lembra? Bom, Balaque era um rei e ele era o rei de um povo chamado Midian. Então, ele era o rei desse povo e o povo de Israel tinha que passar por dentro da terra para chegar na terra prometida, por dentro da terra desse rei chamado Balaque. Só que o rei chamado Balaque ficou com medo, falou assim, não, esse povo vai passar no meio da minha terra, da minha região, e eles vão acabar destruindo a minha região, porque era quase 2 milhões de pessoas. Então Balaão falou assim, não, eu não vou deixar eles passar aqui. Só que tem um problema. Eu sei que teve um outro rei que não deixou eles passar. E no final esse rei foi destruído por eles. Então eu preciso pensar em outra estratégia. Qual foi a estratégia que Balaque pensou? Ele chamou um profeta chamado Balaão. Esse profeta iria amaldiçoar o povo de Israel, que é o povo de Deus. Então ele falou para Balaão, ó, é o seguinte, esse povo aqui, levou ele para um lugar alto e falou, esse povo aqui, ó, eles querem passar por dentro da minha terra. É mais ou menos assim, como se o povo de Israel estivesse em Mauá e tivesse que chegar em São Caetano. Só que tem que passar por dentro de Santo André. Aí o rei de Santo André vai lá e chama um profeta, fala, ó, é o seguinte, o povo é numeroso, eu nem tenho exército para combater eles. Mas eu sei que se você amaldiçoar esse povo se torna amaldiçoado e então não vou ter problema com eles. Balaão então vai até o lugar, sobe no monte e de lá do monte ele vê o povo. E ele fala assim para Balaque, Balaque é o rei, Balaão é o profeta. Tudo bem, gente? Até aqui? Balaão fala assim, ó, é o seguinte, eu vou até lá, mas eu só posso falar o que Deus falar, o Deus deles falar. Eu não posso ir lá e criar uma situação para amaldiçoá-los. Então, quando ele chegou no monte, ele viu o povo, estou resumindo a palavra de domingo passado, tá? Quando chegou lá no monte, ele falou para o rei, eu preciso ficar sozinho agora. Balaque então saiu de perto de Balaão e Balaão foi orar com o Senhor. E ele fala, olha, eu fui contratado para amaldiçoar esse povo, mas eu sei que esse povo é o povo do Senhor. E eu preciso saber, eu posso amaldiçoar eles? E então o Senhor falou, não amaldiçoa eles, porque eles são um povo abençoado e não tem maldição que alcance esse povo. Foi isso que eu preguei domingo ou não foi, gente? Lembraram aí? Eu quero ler um texto lá no capítulo 25, Números 25. Abra aí a sua Bíblia em Números 25. Deixa aberto aí. Bom, a Bíblia conta então que Balaque ficou indignado. Falou, como você não pode amaldiçoar? Eu não tenho dinheiro para te pagar para você amaldiçoar esse povo? Ele falou, você pode ter dinheiro, mas eu não posso dizer algo que o Deus deles não disse. O Deus deles diz que eles são abençoados. Não, vamos em outro lugar, sobe num outro monte. Lá do outro monte ele fala, agora você vai amaldiçoar. Ele olha e fala, tá bom, fica para lá que eu vou falar com Deus. Deus, o Senhor é o Deus desse povo. E eu fui chamado para amaldiçoá-lo. O Senhor falou, não amaldiçoa porque esse povo já é abençoado. Isso acontece por pelo menos 3 vezes. Até que aparentemente, que foi até onde eu fui domingo passado, Balaque percebe que não tem jeito. Ele se dá por vencido. Fala, não, eu não vou conseguir com esse povo. Mas aí tem o capítulo 25, que é o que eu quero ler para você aí. Olha aí, Números, capítulo 25, versículo 1, diz assim, enquanto Israel estava em Sitim, Sitim é uma região, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal-peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés, prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel.
Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aquele que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apunhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da sua tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e a mulher midianita que estava com ele. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Então veja bem, o que está acontecendo? Balaque contratou Balaão para profetizar. Balaão foi lá para amaldiçoar o povo. E por pelo menos 3 vezes ele tentou amaldiçoar, mas ele não podia amaldiçoar. Você quer ver lá no capítulo 23, versículo 9, fala assim: dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu o avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Essa aqui é a justificativa de Balaão, por que não podia amaldiçoar o povo de Israel. Ele sobe lá e ele fala: olha, eu olho daqui e eu vejo um povo separado. Eu vejo um povo que é diferente de todas as outras nações. Eu não posso amaldiçoar. Isso por 3 vezes. Como nós vimos aqui, a Bíblia fala que no capítulo seguinte, onde nós lemos, houve uma maldição sobre Israel. Houve uma maldição ao ponto de morrer 24.000 pessoas. Foi a maior perca que eles tiveram durante todo o caminho no deserto. Bom, então a pergunta é a seguinte: se Balaque contratou Balaão, Balaão vai lá e não pode amaldiçoar, como é que o texto está falando aqui que veio uma praga sobre eles e que 24.000 pessoas morreram? Você vê que interessante, o capítulo 25 não está identificando qual é a raiz do problema, como que eles chegaram nisso aqui. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, passe algumas páginas no capítulo 31, versículo 16. Olha o que diz lá, capítulo 31, versículo 16. Eu vou ler para os irmãos. Foram elas que seguiram, vou ler do 15. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Outro texto, Apocalipse 2,14. Coloca aqui para mim, por favor, na projeção, para facilitar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Já está aqui? Olha lá. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão. O que Balaão fez? Ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas. Olha aqui para mim. Você lembra que Balaque pediu para Balaão jogar praga, amaldiçoar o povo de Israel, sim ou não? Ele pôde fazer isso? Não. Mas aqui em Apocalipse, assim como em Números 31, mostra que Balaão ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas. Os israelitas é o povo de Deus. Olha a continuação. Induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O que isso mostra para mim e para você? Isso aqui mostra o seguinte: ninguém tem poder para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão sabia que existia um jeito de fazer o povo de Israel não ser abençoado. Mais uma vez, palavra de maldição nenhuma alcança os israelitas. Balaão ia lá e falava assim: eu vim aqui para amaldiçoar. E quando ele ia amaldiçoar, a boca dele invertia e ele abençoava o povo de Israel. Balaque fala assim: mas como que você está fazendo isso? Ele falou: não posso amaldiçoar. Mas depois de algum tempo ele fala: mas tem um jeito. Tem um jeito do povo de Deus ser amaldiçoado.
Qual que é o jeito? Aí eu volto lá para Números 25. Olha o que aconteceu em Números 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidava aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Bom, então, se Balaão não pode amaldiçoar, e o povo de Deus está avançando, está prosperando, está tendo vitória, como então que Balaão podia fazer para que esse povo começasse a sucumbir? O que ele tinha que fazer? Aí ele sabia, é o seguinte, você tem que introduzir no meio do povo de Israel ídolos. Conduz o povo à idolatria. Você vê, o problema aqui, entenda bem, não é que o povo de Israel foi e se entregou à imoralidade sexual apenas para ter prazer, apenas para participar de orgias. A Bíblia não fala que eles pecaram em comer a comida oferecida aos ídolos. Tanto a comida quanto o sexo tinha um propósito. Qual era o propósito? Conduzir eles a adorar os ídolos dos moabitas. É o que o texto fala aqui, de novo. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Entregou-se à imoralidade sexual. Olha a continuação. Que os convidava ao sacrifício dos seus deuses. Então, qual era a estratégia de Balaão para fazer com que o povo de Deus, que era abençoado em todas as coisas, deixasse de continuar a ser abençoado? Introduzir os ídolos. Só que como que eles fazem para introduzir os ídolos? Eles usam a ferramenta que eles tinham. Qual era a ferramenta? Leva as mulheres. As mulheres entram, seduz os homens, participa de relacionamentos extraconjugal, participa de orgia sexual e depois conduz os homens para fazer o quê? Para entregar-se à idolatria. A comida, o texto fala aqui, o povo comia e se prostrava perante os seus deuses. O problema não é a comida. Até porque lá em Coríntios, Paulo fala que o problema não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Então o problema não é a comida. A comida era uma isca para que eles fizessem o quê? Se prostrassem diante dos ídolos dos moabitas e dos midianitas. Bom, veja bem, o que eu estou falando aqui é história. Resumidamente, qual é a história? Eles tentaram amaldiçoar. Não tem maldição que chegue no povo de Deus, que são os israelitas. Bom, e agora nós desistimos? Não, tem uma ideia. Eles não podem ter outros deuses. Eles têm que servir apenas a Yahvé. Então nós precisamos conduzir uma forma para introduzir ídolos em Israel. Puxa, mas como nós vamos fazer isso? Vai chegar lá com ídolo e falar, adora? Eles não vão adorar. Não, tem um jeito, sensibiliza eles. Puxa, de que forma vamos sensibilizar? Conduz as mulheres. A mulher seduz o homem, entrega para o homem o prazer, e em troca disso eles se dobram diante dos ídolos. Puxa, mas só mulher? Não, leva comida também. Leva comida, por quê? Porque assim você toca as crianças, você toca as mulheres. Então você leva comida, eles vão comer e eles se dobram diante dos ídolos. Dessa forma, eles vão acabar a bênção que estava sobre eles. Eu li o capítulo 23, uma parte, eu quero explicar uma coisa para você. Quando Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo, eu estou contando só a história, daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Quando Balaque contrata Balaão, e Balaão vai lá porque o negócio de Balaão era dinheiro. Pagou, ele profetiza. Quando ele chega lá, a Bíblia fala que Balaque fica guardando, próximo dele. Ele está vendo o povo e ele aponta o dedo para o povo e Balaque, que é o rei, está esperando que venha a maldição. Vocês vão morrer, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Só que ao contrário disso, a língua dele fala outra coisa. Ele foi contratado para amaldiçoar, mas ele abençoa. E no comecinho, a primeira fala dele é o seguinte. A fala dele é assim, como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso pronunciar ameaça contra Deus, para com quem Deus não ameaçou? Aí no versículo 9 ele fala, daqui do alto
eu vejo um monte, um povo separado. Capítulo 23, versículo 9. Então, qual que era o principal motivo porque aquele povo não era amaldiçoado? Porque eles eram um povo separado. Põe o 23, 9, olha lá. Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu o avisto. Vejo um povo separado. O que é separado? Separado é santo. Uma pessoa santa não é uma pessoa que não peca. Uma pessoa santa é uma pessoa separada para uma causa. Não sei se você sabia disso. Kadosh. Kadosh quer dizer santo. E santo significa não sem pecado. Santo significa separado. Portanto, o povo de Israel era um povo santo. Separado. Separado do quê? Separado das outras nações. É um povo diferente. Tá, então, Balaão quer amaldiçoá-lo. O que Balaão faz? Torna esse povo que é separado e é diferente de toda a nação, um povo misturado e que seja igual a todas as nações. Tá entendendo? Vou repetir mais uma vez. Puxa, eu vim amaldiçoar. Por que eu não posso amaldiçoar? Porque esse povo é separado. Ele é separado e não se considera como qualquer outra nação. Tá, mas eu quero amaldiçoar. Então tem um jeito, você tem que fazer o processo inverso. Esse povo que é separado precisa estar o quê? Misturado. Esse povo, essa nação que é diferente de todas as outras nações, tem que se encaixar para que seja uma nação como todas as outras nações. O que as outras nações fazem? Tem ídolos. O que nós vamos fazer então? Insere o ídolo para eles e eles não vão ter mais a bênção do Senhor. Bom, isso aqui é exatamente o que acontece comigo e com você. Domingo passado eu falei que nós somos abençoados em todas as coisas por intermédio de Jesus Cristo nas regiões celestiais. É isso que a Bíblia fala lá em Hebreus. Nós já fomos abençoados. Você já é abençoado. Não tem palavra de maldição que chegue até a sua casa. Não tem macumba que chegue até a sua casa. Não tem maldição que chegue até a sua casa. A casa de quem? Daqueles que estão lá, lavados com o sangue do Cordeiro. Domingo passado. Tá, então eu estou protegido, está protegido. Mas o nosso inimigo não desiste, ele está ao derredor o tempo todo. Se ele não pode amaldiçoar, o que ele faz? Arruma um jeito para que você deixe de ser abençoado. Qual é esse jeito? Inserindo ídolos. Veja bem, o problema não é que não era o problema, mas a promiscuidade sexual não era o fim. As mulheres inseridas para que haja promiscuidade sexual era a isca para que elas inserissem o ídolo. A comida oferecida não era o problema. A comida oferecida era só uma isca para que eles se dobrassem diante dos ídolos. Portanto, constantemente, nós somos conduzidos a levantar ídolos nas nossas vidas. Sabia? Porque você sabe, é interessante isso. Porque na igreja dos crentes não tem imagem. Você olha na parede, não tem imagem. Não tem uma mãe de Jesus, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem nenhuma imagem. A igreja católica tem muitas imagens. E nós, como cristãos, pensamos, então nós estamos abençoados, não tem jeito de ser amaldiçoado, que nós não temos o quê? Ídolos. Mas você sabe que aí é que entra o problema. Porque os nossos ídolos não estão nas paredes. Os nossos ídolos estão dentro de nós. Você sabe, a Bíblia fala sobre ídolo. E aonde que é estabelecido o ídolo? Lá em Salmo 115. Abre a sua Bíblia em Salmo 115. Põe aqui para mim, Salmo 115. Eu acho que a partir do capítulo 4. Vamos ver aqui. Olha o Salmo 115. Versículo 4. Versículo 4, é isso mesmo. 115, 4. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Feito por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar.
Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não pode apalpar. Pés, mas não pode andar. E não emite som algum com a garganta. Então, você vê, aonde que começa o ídolo? Começa a partir da produção da mão do homem. É isso que está dizendo aqui, ó. Versículo 4. Os ídolos dele é de prata e de ouro. E tem feito por mãos humanas. Quando nós olhamos para nós pensamos, nós estamos fora disso, porque nós não temos imagem aqui. Tem nada aqui, não tem imagem, não tem foto. Só tinha uma foto minha ali, você viu assim. Não tem nada. Aí você pensa, nossa, então nós estamos bem. Mas como eu disse, o ídolo do crente é estabelecido internamente. Por que é estabelecido internamente? Por coisas que você fez, por coisas que eu fiz. Então alguém que conheceu a sua esposa dentro da igreja e deu o primeiro beijo no altar, não se contaminou com outras mulheres, casou em santidade, vive bem, tem filhos, é uma bênção, ele pode levantar esse ídolo para si pensando o seguinte: olha como que eu fui bom. Olha como que eu consegui fazer isso. Você percebe? É feito com a própria mão. Por quê? Porque ele acha que foi ele que fez. Outro exemplo. O irmão assume uma célula e a célula tem 5 pessoas. O anfitrião tem dificuldade para receber as pessoas. E esse líder junto com a esposa vão trabalhando e a célula vai crescendo. Em 9 meses a célula tem 14 pessoas. O anfitrião é uma bênção e eles multiplicam a célula. E agora ele entra para a igreja, ele vem aqui no prédio, não tem uma imagem na parede, mas ele olha para si e pensa o quê? Olha como é que eu fiz isso, hein? Olha o irmão ali, ó, cantando, adorando o Senhor, servindo a Deus. Olha aqui, como que eu sou uma bênção. Você percebe? O ídolo não está na parede, mas aquilo que aconteceu na cabeça dele foi feito pela mão dele. E o ídolo começa a partir do princípio que você usa a sua mão. O nome disso é justiça própria. Você percebe que o problema dos judeus, que não tinha como ser amaldiçoado por Balaão, torna-se uma maldição em que momento? No momento que entra os ídolos. O que é ídolo? Ídolo é aquilo que é feito com a sua própria mão. Então alguém pensa, eu nunca traí a minha esposa, nem passa isso pela minha cabeça, porque eu sou fiel, aprendi com meu pai, aprendi na igreja, eu leio a Bíblia, pronto, levantou um ídolo. Porque ele pensa que ele não trai a esposa porque ele é bom demais. Não é, você não trai porque Deus é misericordioso. Então quer dizer, eu não penso que eu sou, que eu sei fazer, que eu sou bom. Por quê? Porque quando entra isso, entrou um ídolo. Lembra que eu falei? As mulheres enviadas não era para sexo e prazer. A comida enviada não era para comer e se satisfazer. A comida e as mulheres eram uma isca. Você sabe que o seu salário pode ser uma isca para você falar assim: eu sei que eu sou bom. Eu consigo me virar. Eu não preciso disso. Eu não preciso de ser aconselhado no meu casamento. Eu não preciso de ser aconselhado na minha vida financeira. Por quê? Porque eu sou bom. Levantou um ídolo, você acaba de abrir um espaço gigantesco para que a bênção cesse na sua vida. Por quê? Porque a bênção cessa toda vez que a justiça própria entra. Você quer ver uma outra coisa? Você vai entender bem? Eu esqueci de perguntar. Aí tem a versão King James. Tem uma versão, que não sei se você conhece, Bíblia King James, BKJ. É a versão mais próxima do original. Inclusive, não sei quem já assistiu aquele filme de Eli, que o homem é cego lá, lembra? Como é que chama aquele filme lá? O livro de Eli. No final ele fecha a Bíblia e é a versão do Rei James, Bíblia King James. É a Bíblia mais próxima do original. Eu quero ler, não sei se tem. Tem? Ah, atualizado, não sei se está, mas coloca aí para mim, por favor, Jonas capítulo 2, versículo 8. Vamos ver como é que está lá? Jonas 2:8, por favor. Você abre aí na sua Bíblia também.
Jonas é um livro bem curtinho, é até um pouco difícil de encontrar. Jonas 2:8. Está aqui? Não tá. Essa é a NVI, né? Bom, aqui diz o seguinte, ó. Aqueles que acreditam em ídolos Aí, agora sim. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, afasta de si a verdadeira... O que está escrito ali? Chesed. A maioria das versões bíblicas está misericórdia. Mas na King James está essa palavra ali, ó, chesed. O que é chesed? Essa palavra chesed é uma das palavras mais ricas do Velho Testamento. E deixa esse texto aí, tá? E essa palavra descreve o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e o propósito de Deus. Então olha o que diz lá. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, afasta de si a verdadeira chesed. O que é chesed? O amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e o seu propósito. Então você percebe que quando Balaão percebe que não pode abençoar, Balaão percebe que não pode amaldiçoar Israel, o que ele faz? Coloca um ídolo. Ele usa o sexo, as mulheres como isca, ele usa a comida dos moabitas, que era uma comida diferente. O que os israelitas comiam no deserto? Maná. No deserto eles comiam maná. O maná caía do céu todo dia, de segunda a sexta, de domingo a sexta. Lá no Egito, eles comiam melão, cebola, alho, mas quando eles chegam no deserto, a comida é trocada. E eles comem diariamente um pão que se chama maná. Agora, os moabitas entregam o que para eles? As comidas dos moabitas, que não é a comida dos israelitas. Então você percebe, a comida não tem poder em si própria, mas a comida é uma isca para que eles possam instalar o quê? Ídolos. Por que Balaão sabia que o ídolo comprometeria a bênção do Senhor sobre Israel? Por causa disso aqui, ó. Quando eles acreditam em ídolos inúteis, eles afastam de si o chesed. Depois você põe no Google lá, não precisa nem fazer uma pesquisa muito longa. Chesed. Vai aparecer essa definição. Chesed é a palavra mais forte, a expressão uma das palavras mais ricas do Velho Testamento. E essa palavra fala do amor, bondade, misericórdia e o propósito de Deus. Quando então o ídolo entra, eles perdem o que no final? O favor. Perdeu o favor. Eles tinham o favor do Senhor, só por um motivo. Porque os israelitas eram cobertos pelo sangue. Os israelitas tinham muitas coisas erradas. Mas quando Balaão vinha amaldiçoar, o Senhor não via nada de errado e dizia assim: esse povo é um povo separado, não pode amaldiçoar. Não é possível, tem um jeito. Balaão fica pensando com Balaque, tem um jeito, tem uma forma, como que nós vamos fazer? Eles descobrem uma forma: tem que inserir ídolo. Porque se inserir um ídolo, eles perdem o chesed. Chesed é amor, bondade, misericórdia e propósito de Deus. Você sabe, toda vez que você perde o chesed da sua vida, você está vulnerável à maldição. Alguém jogou maldição sobre Israel? Não. Eles mesmos fizeram o quê? Abriram a porta e permitiram que entrasse o ídolo. O ídolo é uma mentira. Você vê que interessante. Deixa eu te contar um pouco mais aqui. Lá em Números, no capítulo 25, lá no finalzinho, versículo 16, 25, 16, fala assim, ó. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos, quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbi, filha de um líder midianita.
Então, todo esse episódio que eu acabei de citar, as mulheres, a alimentação, a mulher midianita, o homem que mata a mulher, todo esse episódio do capítulo 25 é conhecido como o caso de Peor e de Cosbe. Peor é o local onde aconteceu e Cosbe é a mulher que foi inserida. Você sabe, eu não quero que essa pregação seja um estudo bíblico, irmãos. Isso aqui tem que ser vida para você. Você sabe, quando nós vamos mergulhando na palavra de Deus, quando nós vamos subindo a montanha, a ideia é que você possa chegar mais perto do Senhor, mais perto da revelação. Então essa pregação não pode ser assim: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, eu nunca vi isso na Bíblia. Amém. Mas isso aqui tem que trazer vida para você. Você sabe, como eu ia dizendo, esse episódio do capítulo 25 foi conhecido como o caso de Peor e de Cosbe. Como eu disse, Peor era o monte onde aconteceu. E Cosbe era uma das mulheres midianita que foi inserida ali e que foi morta pela lança. Você sabe o que significa Peor? Peor significa abertura. E sabe o que significa a palavra Cosbe? Minha mentira. Satanás abriu uma abertura e inseriu a mentira dele. Com isso, o povo foi amaldiçoado. Olha, eu fico inteiro me arrepiado. Sabe por quê? Porque a estratégia de Satanás é assim até hoje. Ele olha para a família do Luiz Márcio e fala: não, eu vou tacar uma maldição. O negócio dele, a empresa, os filhos. A hora que Balaque, que é o inimigo, junto com Balaão, tenta entregar uma maldição, o Senhor se coloca na frente e fala: não dá, não dá, não pode, não chega. Mas ele, mas o Silas e a Vanessa, mas esse casal, não, mas essa moça, não, mas o Yuri, ele tem... O Senhor fala, ele tem tudo isso, ela tem tudo isso, mas está lavado com o sangue do Cordeiro. Não vai chegar. Mas você sabe que Satanás joga uma isca. E nós que estamos guardados pelo Senhor, passamos por debaixo do braço dele, toda vez que nós levantamos um ídolo para nós. Por quê? Porque quando eu levanto o ídolo, eu saio de debaixo do Shessé, que é o amor, a bondade, o favor, o propósito. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia fala que eles estavam guardados, protegidos, mas Satanás enviou a idolatria. Enviou ali a abertura, um Peor, e colocou a mentira dele. É isso que eu quero falar para você. Os ídolos, muitas vezes, da igreja cristã, é mais devastador do que o ídolo da igreja católica, que tantos crentes falam mal. Por quê? Porque o ídolo da igreja católica, quando meu pai se converteu, na cabeceira da cama lá tinha uma imagem, Jesus crucificado, escrito algumas coisas. Assim que ele se converteu, ele foi lá e tirou. Lembra, pai? Tirou. Tem até um testemunho sobre isso. Tirou, acabou. Tá, mas a dificuldade não foi tirar aquilo lá de lá. Aquilo lá é sólido, você quebra. Não faz mais parte de mim. Acabou. A dificuldade está onde? Tirar o ídolo chamado orgulho. Porque aí é 40 anos da vida cristã lutando para arrancar o orgulho. A dificuldade não é ir lá e falar assim: não, meu ídolo é o álcool. Como aconteceu em casa também. Tinha lá um rack com bebida alcoólica. Meu pai foi lá, pegou as garrafas e jogou tudo na calçada, no bueiro. É um avanço? Claro que é um avanço. Isso aí você resolve em 15 minutos. Eu não quero mais isso. Foi lá e jogou tudo fora. Ufa. Agora o desafio é o quê? É 40 anos, 50, 70 anos lutando para que a justiça própria não o domine, que é o ídolo estabelecido dentro do cristão. Por quê? Porque eu não bebo, eu não fumo, eu não minto,
não uso droga, não traio minha esposa, cuido dos meus filhos, educo minhas crianças, levo no Kids, levo no ensaio na quarta-feira para apresentação, vou na célula, faço discipulado, vou até em treinamento que eu não sei nem para que serve, anjo da guarda, faço curso de maturidade. Quer dizer, agora, aonde que foi estabelecido o ídolo? Aqui dentro, aqui dentro. E aí, para remover que é o desafio. Porque como eu disse, você se converteu e agora a imagem de Buda já não faz mais sentido para você, assim como o altar, onde está estabelecido o Buda com as frutas ali, sal grosso, joga tudo fora, bota fogo, queimou, estou liberto, aleluia, amém. Isso é o primeiro passo, mas tem um outro passo que é o passo mais difícil. Qual é o passo? É remover os ídolos que eu e você levantamos dentro de nós. Esse é o desafio. É isso que faz com que o povo de Israel não seja abençoado. O Senhor já deu a bênção, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa segurança. Ele inibe Satanás de vir amaldiçoar. Mas aí nós levantamos ídolos dentro de nós. Não, porque eu sou o pastor da igreja Noa do Guapituba. O prédio maior das igrejas Noa. O maior número de pessoas. Éramos 4 células, agora somos 20. Tudo isso é testemunho, aleluia. Mas tem uma chance de se tornar um ídolo. Por isso que nós lutamos diariamente contra isso. Por quê? Porque é essa tentativa de Satanás. Você sabe, eu já devo ter falado isso aqui algumas vezes. Na selva, o rei é o leão. Mas a gente tem que temer mesmo é a cobra. Porque ela é imperceptível. O leão pode se diminuir, né? Você já viu aqueles Discovery da vida? Ele se abaixa, fica entre as moitas ali, mas ainda dá para ver, é muito grande. Agora e a serpente, a cobra? Esses dias eu estava vendo um vídeo, né? Aparece para você também de vez em quando, uma cobra no assento do vaso sanitário, assim, na parte de baixo. Desenvolvi um medo novo em você agora, né, gente? Não devia ter falado isso. Podia ter falado no motor do carro, né? Então você vê a serpente, o trunfo dela é não ser notada, percebida. E lá em Gênesis já falava, aonde que a serpente iria tentar o homem? No calcanhar, não é isso? Atrás. Por quê? Porque não é vista. Portanto, o trunfo de Satanás é instalar ídolos sem que você diagnostique um ídolo. Não tem ídolo, não tem o ídolo. Né? Não tem o ídolo. Mas você vê, o ídolo pode ser um filho, uma filha, o casamento, o salário, a empresa, uma roupa, a conta corrente, um carro, pode ser um ídolo. Rapidamente queria falar para você, como que um ídolo é estabelecido? Um ídolo geralmente nasce na pressão. O povo de Israel está sem Moisés. Moisés subiu para o monte, eles olham um para o outro e falam, Moisés falou que desceria em 7 dias, já é 9, ele não desceu. Moisés morreu e junto com ele foi Deus. Vamos fazer um novo Deus para nós. Aí eles fazem um bezerro. Que momento que nasce o bezerro? Momento de pressão, momento de segurança, momento de medo. Você sabe qual que é o grande problema do ídolo? O grande problema do ídolo é tornar Cristo mais um. O ídolo, ele não quer unanimidade. O ídolo quer fazer parte e dividir o poder do poderoso, que é Cristo. Cristo é o poderoso da sua vida. Entra um ídolo que não precisa ser o mais poderoso, mas ele pega um pouquinho da glória de Cristo para ele. Esse é o ídolo. Então o ídolo nasce na pressão. Por quê? Porque agora eu já não sei mais se Cristo pode fazer isso, mas eu acho que meu dinheiro pode resolver. Eu não sei mais se Cristo pode resolver meu problema, mas a terapia de casal pode. Eu não sei mais se Cristo pode resolver meu problema, mas os agiotas podem. Eu não sei mais se Cristo pode resolver meu problema, mas a igreja
de lá do outro lado da cidade, pode. Quer dizer, você acabou de levantar um ídolo. Em que momento nasce o ídolo? No momento da pressão. Outra marca do ídolo é que o ídolo se ajusta à sua necessidade. A Bíblia fala que Arão pegou os brincos das orelhas dos judeus, jogou numa fogueira e saiu um ídolo. Você vê, o ídolo foi ajustado à necessidade deles. Do tamanho do ouro que eles tinham, saiu um ídolo. O ídolo, ele nunca pede aquilo que Cristo pede, porque o ídolo se ajusta à sua necessidade. É por isso que é fácil de ter um ídolo. Porque o ídolo, ele não te cobra, o ídolo deixa você viver. Ele quer só uma partezinha. Você sabe, o ídolo, como eu disse, ele é democrático. A Bíblia conta que Paulo, em uma situação, foi para uma cidade chamada Atenas. E quando ele chega em Atenas, a Bíblia fala que em toda a cidade de Atenas tinha box, espaços para ídolos. Inclusive tinha um ídolo que estava escrito assim, ó, esse espaço é separado ao Deus sem nome, não tinha imagem nenhuma. Eles tinham tantos ídolos que tinha um ídolo que era invisível. Então você percebe, tem espaço para todos os ídolos, de todas as cores, de todas as nacionalidades. O importante é ter uma fé. É isso que aqueles que têm ídolo falam. E por último, o ídolo, ele sempre faz o que é bom para o homem. Diferente do cristianismo. O cristianismo é a única religião que faz aquilo que Cristo quer, mas não o que o homem quer. Todas as outras religiões é ajustada ao desejo do homem, mas o cristianismo é ajustado ao desejo de Cristo. Por isso que nós falamos que a nossa carne está crucificada com Cristo, porque agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o cristianismo. O cristianismo, ele te conduz a fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas que você sabe que Cristo quer que você faça. Essa é a vida do cristão. O ídolo não. O ídolo, ele permite que você faça aquilo que você gosta. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com os ídolos que podem estar se levantando na nossa vida. Por quê? Porque eu faço aquilo que eu gosto. Eu faço aquilo que eu me sinto bem. Eu faço aquilo que eu tenho desejo. E o cristianismo? Não, dá muito trabalho. Não é que dá trabalho, é que nós fazemos aquilo que Cristo quer que seja feito. Portanto, irmãos, eu queria falar para você que você está guardado e protegido pelo Senhor. Não há palavra de maldição que chegue até a sua casa. Mas há uma abertura quando nós ouvimos a mentira. É o nome do local. Lembra o nome do local? Abertura e minha mentira. E aí entra um ídolo, nasce um ídolo. Quando nasce um ídolo, o Senhor agora fica impossibilitado. E aí a Bíblia fala que 24 mil homens morreram. A maior perda já registrada na travessia do Egito para Canaã. Isso por quê? Porque um ídolo entrou. Que em nome de Jesus nós possamos ser uma igreja, cristãos que não tem ídolo. Nós não temos nas paredes, mas mais do que nas paredes, você não pode ter dentro de você. Os ídolos têm que ser quebrados, destruídos. Só tem um que deve ser adorado, e o nome desse um é Cristo. Ele é que é para ser adorado. Não as minhas habilidades, nem a minha destreza para falar, nem a minha forma para conduzir, nem a minha integridade para com o meu casamento, ou para com as contas que eu tenho para pagar. Não! Você faz isso porque você é filho de Deus, não porque você é bom. Não é com as suas mãos, lembra? Um ídolo nasce a partir da mão do homem. Se é feito com a mão do homem, é ídolo. Se é feito pelo Senhor, é dele. Queria que você ficasse de pé no seu lugar, meu irmão. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.